Vamos ler o livro de Apocalipse no capítulo 1, no verso 17 e 18. O tema dessa mensagem que Deus colocou em meu coração, né, fala sobre um dos sentimentos talvez mais importantes, né, que nós precisamos aprender a se posicionar e aprender a vencer, né? O tema dessa mensagem, para você que toma notas: vença o medo em sua vida. Amém, amados? Então vamos ver o que Apocalipse 1, capítulo 1, no verso 17 e 18 diz. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. Quem pode dizer amém por isso? Amém, amados? Então, nessa noite, esse texto, né, ele nos mostra claramente algo muito importante, tá? Que Jesus ele se apresenta nesse texto como Alfa e Ômega, como o primeiro e o último, aquele que vive, aquele que pode dar então a vida aos mortos, aquele que pode transformar todas as coisas. Quem pode concordar comigo nessa noite? Amém? Você crê que Deus pode transformar todas as coisas? Se você crê que Deus pode romper com o medo na tua vida, quem pode dizer amém por isso? Você crê que você pode vencer o medo na sua vida? Amém, amados? Então, essa mensagem é para você entender que, né, o vencer o medo em nossas vidas não depende de nós, depende de reconhecermos que Ele é o primeiro e o último, que Ele é o alfa e o ômega, que Ele é o princípio e o fim, e aquele que pode dar vida a áreas da tua vida que estão mortas, porque Ele coloca isso, né, como o primeiro assunto da alma do homem, porque somente Jesus pode remover todos os medos da nossa alma. Amém? Ok? Então, a sua obra redentora, aquilo que Ele fez na cruz, então, Ele cravou na cruz todo o medo. Que tipo de medo, pastor? Que vamos falar hoje? Medo da morte, medo do inferno, medo da rejeição, medo de encarar os seus conflitos, medo da vida, medo dos desafios que estamos todos os dias expostos. Querido, eu creio que quando nós olhamos para a cruz e entendemos a graça de Deus, vemos que ela se manifesta poderosa. E na cruz, querido, é o maior nível de amor demonstrado por Deus, é na cruz. Amém, amados? Então, quando Ele se apresenta aqui no Apocalipse, dizendo que Ele é o primeiro e o último, quem foi o primeiro homem aqui? Não aqui, né? Na terra. Quem foi o primeiro homem? Quem? Adão, né? Então, você já ouviu falar em Hebreus e, né, no Novo Testamento que Jesus é o segundo Adão. Então existe o primeiro Adão e o segundo Adão. Então, como o segundo Adão, Jesus Cristo, Ele remove das nossas vidas todo o medo. Porque o medo, segundo a palavra de Deus, o medo produz tormento. E quem teme não é aperfeiçoado no amor. Você já ouviu isso na Bíblia? Então, se você quer experimentar o amor de Deus, você precisa romper com medo. Você precisa aprender a vencer o medo. E Jesus veio para salvar, Ele veio para libertar, mas Ele veio também para remover os temores que foram implantados aonde? No nosso coração, lá com o primeiro Adão. Lá na queda. Você abre comigo o livro de Gênesis, capítulo 3. Nós vamos ver o que aconteceu ali, lá no começo, com o primeiro homem. Foi assim que a serpente enganou então Adão e Eva. Quem lembra da história de Adão e Eva aqui? Todo mundo está ligado, né? O primeiro homem, a primeira mulher. Após enganá-los então, o medo transformou Adão e Eva em reféns. É isso que o medo faz com as nossas vidas. Ele tenta nos fazer reféns, tenta nos fazer algemados, tenta nos transformar em reféns. E um refém é sempre levado ao isolamento, né? Refém é alguém cativo que é levado ao isolamento. Mas que tipo de isolamento Adão teve? Vamos ver aqui, vamos ler esse texto, né? No capítulo 3,
Pode colocar para mim do verso 8 até o verso 10. No 3, 8. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Verso 9, mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? Verso 10. E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Por que ele se escondeu? Por que Adão se escondeu, gente? Medo, mas medo. Primeiro ele falou, eu estava de que forma? Nu. Olha aqui para mim. Quem falou, se só tinha Adão, só tinha Eva, só tinha Deus no jardim, quem falou para Adão que ele estava nu? Quem? Quem? Quem falou que Adão estava nu? A serpente, meu irmão. Então vamos lá. O que aconteceu aqui? Amados, é muito importante a gente entender que foi assim que a serpente enganou Adão e Eva. E após enganá-lo, então, o medo transformou Adão e Eva em reféns. E sabe quando Satanás consegue enganá-los? O primeiro sentimento que entra depois do engano é o medo. E o medo transforma as pessoas em reféns. E quando a pessoa é transformada em refém, ela é levada a um isolamento de quem? Da presença de Deus. Adão e Eva foram levados pelo medo ao isolamento da presença de Deus. O Deus amoroso, o Deus que todos os dias tinha comunhão com Adão no jardim, o Deus que vinha todos os dias para compartilhar, para fazer planos com Adão, para dar o nome às árvores, A Bíblia diz que Adão então governava sobre toda a terra e dava o nome aos animais, às plantas, a tudo, às sementes, a tudo que havia na terra. Adão governava a terra e todos os dias eles compartilhavam como foi o dia de Adão. Deus então aparecia no jardim, ele procurava, e nesse dia então, Deus procurou saber o que Adão estava fazendo. E qual foi a reação? Deus queria então, esse Deus que tinha comunhão diária com Adão, agora procura saber o que fez Adão fugir da sua presença. Veja lá o verso 8, coloca para mim. A partir do verso 8 de Gênesis 3. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor. Quem está com medo, quando ouve o passo de alguém do qual você está devendo, o que acontece? Corre. Ouvindo então o homem e sua mulher, Eva, os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim do Éden, Deus estava andando pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, então esconderam-se de quem? Fale comigo, esconderam-se da presença do Senhor. Entre as árvores do jardim do Éden, então eles começaram a se esconder. Mas o Senhor, então, Deus chamou o homem e perguntou, onde está você? Ele respondeu, eu ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu. Então, queridos, a razão das pessoas se esconderem de Deus tem a ver com isso. E se você nessa noite tem sido enganado de alguma forma pela serpente, como Adão foi, como a serpente pode enganar você nos dias de hoje, como enganou Adão? Dizendo para você que você também está nu. E como Satanás diz que você está nu? O que Adão estava dizendo quando estava nu? A serpente estava falando para ele o seguinte, você está debaixo de condenação, você está debaixo de vergonha, você não pode se apresentar diante de Deus do jeito que você está. Estar nu, querido, é estar desqualificado para estar na presença de Deus.
E toda vez que você se sente desqualificado para estar na presença de Deus, a serpente está te enganando. Toda vez que você fala, eu não vou para o culto porque eu não estou bem, você está desqualificado. E a serpente está te enganando. Toda vez que você fala, não vou à célula porque eu não estou bem, a serpente está te enganando. Toda vez que você fala, não vou abrir a Bíblia hoje, eu não vou buscar Deus, a serpente está te enganando. Você está me ouvindo, meu irmão? Você está sendo desqualificado pela serpente, como Adão foi. Eu pergunto para você, foi Deus que te desqualificou? Não. Quem disse para você que você está desqualificado? Então, eu quero dizer para você, nessa noite, a graça de Deus, em meu coração, Deus falou isso comigo. A graça de Deus vai destruir a condenação, a vergonha, a desqualificação e todos os argumentos que o inimigo usa para te afastar da presença de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Amém, querido? Hoje eu quero te lembrar o seguinte, né, aquilo que o Salmo 27:1 diz. O que é que diz lá? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o quê? É o quê? O meu forte refúgio. De quem terei? Amém, querido. Então, o mesmo salmista, no Salmo 118, verso 6, diz assim, o Senhor está comigo. Não temerei. Você quer vencer o medo na tua vida? O Senhor tem que estar com você. Quando o Senhor está conosco, nós não temos medo. Quem pode dizer amém por isso? Querido, eu preciso falar 3 coisas importantes a respeito do medo. O medo, fale comigo assim, o medo produz tormentos. E os principais tormentos que o medo traz na nossa vida, eu quero enumerar alguns. E eu vejo que alguns desses que eu falei aqui fazem parte, né, do nosso ministério, da nossa... Mas tem muito mais. Mas eu quero listar somente alguns. Que os principais tormentos que eu já enfrentei, né, e que eu percebo que o medo tenta produzir na minha vida e na vida das pessoas que eu tenho acompanhado durante todos esses anos. O medo produz depressão. O medo produz opressão. O medo produz frustração. O medo produz sentimentos de pânico. O medo produz incapacidades. O medo produz incredulidade. O medo produz isolamentos. O medo produz retrações. O medo produz acusações. O medo produz culpas. E o medo produz condenações. Tá bom assim para você? Essa é só uma listinha das coisas dos tormentos que o medo traz. E é importante, querido, você entender que existem causas para o medo. Existem origens. Eu estou falando como uma árvore frutífera apontando alguns frutos, né? Mas a grande verdade é que esses frutos são resultado daquilo que está na raiz. Existem causas. Você quer conhecer essas causas nessa noite? Você está comigo até agora? Podemos ir para frente? Então, as causas do medo. Fale comigo, a primeira causa do medo na minha vida é a culpa. A culpa é um dos sentimentos emocionais mais tóxicos e que mais negativos, mais aterrorizantes que um ser humano pode ter. E ao mesmo tempo, esse sentimento é uma das maneiras mais utilizadas para manipular os outros. A culpa manipula as pessoas. Os psicólogos estabelecem que a culpa é a diferença entre o que eu fiz e o que eu deveria ter feito. A culpa é a diferença entre o que eu quero fazer e o que eu deveria fazer.
culpa é uma emoção tóxica que nos paralisa. Sabe aquele veneno que entra, né? Já estão falando disso, né? Já no começo, né? Estão falando agora de veneno. Veneno o quê? Falei que o veneno, principalmente da cobra, é paralisante. Né? Todo bicho peçonhento solta neurotoxina que vai no teu cérebro e paralisa você. E o medo é como isso. Ele é paralisante. E a culpa, né, é uma dessas neurotoxinas. A culpa é uma emoção que nos paralisa, que nos impede de continuar o quê? O nosso desenvolvimento, o nosso potencial, o nosso chamado que nós temos em Deus. A culpa, preste atenção aqui comigo, querido. A culpa como reação. Tem muita gente que não reconhece a culpa nas suas emoções, né? Porque a culpa tem derivados. E a culpa é a vingança. A culpa é a raiva. A culpa é o boicote. Contra quem? Contra você mesmo. Toda vez que você boicota, toda vez que você repudia, toda vez que você se vinga de você mesmo, toda vez que você está com raiva de você mesmo, isso é uma expressão que existe uma neurotoxina peçonhenta do inferno que entrou em você, produziu culpa paralisante em você. Então, para você justificar a sua paralisia, você então se vinga de você mesmo, você se boicota, você se agride, você se amaldiçoa. Viver com culpa é viver uma desgraça. Viver com culpa é viver condenado na prisão perpétua. Porque é condenar-se a viver insatisfeito. E o pior de tudo, que a maioria desses que são pecados, eles procuram se proteger dizendo que são vítimas. Vítimas. Sentindo-se vítima o tempo todo. Existe uma frase que eu quero compartilhar com você, muito importante, que diz assim, de 90, né, enfermidades mapeadas pela medicina, num grupo, né, de doenças, esses estudiosos dizem que 50 dessas enfermidades são produzidas pela culpa. Doenças que eles chamam psicossomáticas. Você ouviu falar disso? Doença que o corpo sofre porque o cara está com um problema emocional, está com um problema, né, na alma e não sabe tratar. 50% ou 50 dessas enfermidades são oriundas da culpa. E as outras 50, ou as outras 40, né, dessas 90, pela ignorância. Ignorância traz doença, sabia? Ignorar os propósitos, ignorar o plano que Deus tem para você, ignorar o seu destino, ignorar as pessoas, ignorar ter relacionamentos saudáveis, ignorar se alimentar, ignorar respeitar os seus limites, tudo isso produz doença. Quem concorda comigo nisso? Amém, amados? Então, tudo isso produz uma consciência, né? Ok? Que eu chamo, que o resultado dessa neurotoxina produz, então, uma consciência culpada. E a consciência culpada é qualificada como medrosa. Fale comigo assim, a consciência culpada é medrosa. Eu quero explicar para você porque ela é medrosa, porque a pessoa que tem uma consciência culpada, que é infectada pela culpa, ela é uma pessoa temerosa, ela teme a tudo, tem medo de tudo, tem medo de todos, tem medo de escuro, tem medo de se relacionar, tem medo de casar, tem medo de namorar, tem medo de trabalhar, tem medo de fazer para Deus alguma coisa, tem medo de ser desqualificado, tem medo de tudo. Alô, você está comigo aqui, irmão? Lá, vamos para Adão e Eva de novo, o que aconteceu com eles? O medo fez com que eles se escondessem de quem? De Deus, né? Da presença de Deus. Vamos abrir em Gênesis 43, no verso 18.
Veja lá o que diz esse verso. Os irmãos de José estavam sofrendo pelo mal que tinham feito. Gênesis 43, 18, diz assim, eles são os irmãos de José, tá? Eu vou ler rapidinho aqui e explicar para você. Os irmãos de José ficaram com medo quando foram levados à casa de José. E pensaram, trouxeram-nos aqui por causa da prata que foi devolvida às nossas bagagens na primeira vez. E ele quer atacar-nos, subjugar-nos, tornar-nos escravos e tomar de nós os nossos jumentos. Só isso aqui já daria para a gente, ficar a noite toda conversando. Mas eu quero dizer para você que você pode estudar a vida de José, que eu não vou pregar sobre José hoje, tá? Mas José foi vendido pelos irmãos. Quem lembra disso aqui? Ele foi vendido como escravo, trabalhou como escravo na casa de Potifar, ali ele prosperou, depois foi acusado de assédio sexual, foi colocado na prisão, porque a esposa, então, de Potifar, queria seduzir José, e José correu, porque era um homem santo, era um homem guardado por Deus, era um homem com promessas, com propósito, então ele assumiu, então, essa responsabilidade de fugir desse assédio, e por isso, então, ele foi condenado, ela, então, o acusou falsamente de assédio, e ele foi colocado na prisão. O que aconteceu na prisão com José? O que aconteceu com ele? Prosperou, gente. O homem de Deus de todo lugar, um homem sério, um homem com chamado, um homem que não tem medo de enfrentar as suas lutas, não tem medo de compartilhar os seus sonhos. Ele prospera. Quem pode dizer amém por isso? Prosperou na prisão, e a Bíblia diz na história que foram 13 anos, desde o dia então que ele foi jogado no poço, vendido como escravo, então, até chegar o dia que ele interpretou o sonho do faraó, e a partir disso ele se tornou o príncipe lá no Egito, no Egito não, gente, tá? Ele se tornou o primogênito, o líder ali, o príncipe era o Moisés, tá? José foi assim, o segundo ali, no Egito, em responsabilidade. E por ele interpretado então o sonho, ele trouxe os irmãos. Os irmãos passaram então fome. Ele interpretou um sonho do faraó de 7 anos de prosperidade e 7 anos de seca. E quando a seca veio, então os irmãos vieram para comprar alimento. E nesse relacionamento então, quando os irmãos estavam lá no Egito, tentando comprar alimentos, tentando resolver o problema da fome, o que aconteceu? Eles se desesperaram, eles ficaram com medo, e olha só o que o medo produz, medo de ser atacado, medo de se tornar escravo, medo de ser roubado de tudo que a gente tem. Sabe por quê? Porque eles tinham uma consciência culpada, que eles tinham vendido o irmão mais novo. Quando você faz uma besteira na sua vida, tá? E isso não é resolvida, quando você não confessa esse pecado, quando você não reconhece o seu erro, você passa a viver debaixo de uma consciência culpada. E aí, por trás de cada porta sempre tem alguma coisa. Alguém quer te roubar, alguém quer te passar para trás, alguém quer... Não tem nada disso, cara. O problema é a sua consciência que está culpada. Todos os irmãos de José tinham essa consciência culpada. Eu pergunto para você, quais são os sentimentos nessa noite no seu coração de culpa que prende a sua vida? De repente você acha que o seu patrão quer te enganar, os seus irmãos querem te enganar, o pessoal da igreja só se aproxima de você com interesse, ou você não consegue ter um relacionamento com as pessoas porque se acham que todo mundo quer tirar vantagem de você. Será que não tem uma consciência culpada aí? Será que não tem alguma coisa que você fez, que você não resolveu até hoje, está transferindo para os outros? Presta atenção. Você tem se escondido de Deus? O que fez Adão se esconder? O que fez? Consciência culpada. O que faz você fugir da presença de Deus? Pensa, meu irmão. Pensa às vezes que você não vai para o culto, não vai para a célula, não vai para Deus. Tem alguma coisa que está infectando você, que pode estar produzindo esse sentimento. E quem que produz a desqualificação? O Espírito Santo? Não.
Será que você tem se escondido de Deus? Se escondido do seu chamado, dos desafios que você tem como pessoa, como profissional, como pai, como sacerdote, como homem de Deus? Deixo essa pergunta para você refletir. Fale comigo assim, o segundo, mais alto, gente. O segundo sentimento tóxico que alimenta o medo na minha vida é o ciúme. Pastor, mas eu não tenho ciúme de ninguém. Você sabe o que é ciúme? Definição do dicionário: estado emocional complexo. É isso que o dicionário diz. Estado emocional complexo. Que envolve um sentimento penoso provocado em relação a uma pessoa que se pretende o amor exclusivo, né? Então, o ciumento quer exclusividade. Ou receio de que entre o amado, né, o ente amado, ou a pessoa amada, dedique seu afeto a outrem. Ciúme é isso. O ciumento, na verdade, ele tem medo que as pessoas amem a quem ele ama mais. Ele tem receio, ele tem medo de que a esposa, o marido, dedique atenção, carinho ou afeto a outra pessoa. Agora, ciúmes é uma forma de medo. Porque a reação do ciúme é sempre baseada no medo. É o medo de perder, é o medo de fracassar, é o medo de ficar sozinho, é o medo de ficar solteiro, é o medo de ficar divorciado, é o medo de perder o amor, é o medo. Alô, você está comigo? Tudo bem? Né? Então, qual que é a forma de inveja que o próprio dicionário diz? Ele tem ciúme do seu sucesso. Isso é uma forma de inveja. Forma de medo, medo de perder alguma coisa. Então, o ciúme é outra forma de medo. E é o medo de perder a pessoa amada, o medo de que aquele que é alvo do meu amor me abandone. Então, o ciúme, né, ele tem uma faceta que precisamos tratar e precisamos aprender nos relacionamentos da igreja, porque o ciúme também é traduzido como inveja. Muita gente que pensa que é ciumenta, na verdade é invejoso. Muito invejoso, na verdade, acha que é ciumento. Na verdade, o ciumento é invejoso. Alô? O ciúme também é traduzido, em 1 Samuel 18. Abra lá comigo. O que está escrito nesse texto? Vendo isto, Saul teve muito medo dele. Saul teve medo de quem? Vamos lá, pessoal, história bíblica, né? Quem era Saul? Quem era Davi? Era aquele que tinha sido ungido para substituir Saul. Ok? Que seria o próximo rei. Saul teve medo de quem? De Davi. Mas ele não teve medo de Davi. Ele teve medo do quê? Do sucesso de Davi. A maioria dos invejosos tem medo do sucesso dos outros. Saul teve medo do sucesso de Davi. E o ciúme foi tão intenso, né, que depois você pode estudar a história, que por 2 vezes, então, Saul tentou matar Davi. Tentou matar Davi de ciúme? Não. Tentou matar de inveja. Porque ele tinha ciúme do que as pessoas cantavam a respeito de Davi. As pessoas cantavam que Saul matava 1000, mas ele matava 10.000. Que Davi era o derrubador de gigantes e Saul nunca fez nada. Quanta gente fica paralisada, não faz nada e tenta destruir as pessoas que se levantam porque tem ciúme e tem inveja do sucesso dos outros. Pastor, nós estamos numa igreja, isso não acontece aqui. Verdade, irmão. Tenho certeza que isso não acontece. 1 João capítulo 4, verso 18. Abre comigo. Diz assim: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe. Aquele que tem medo
não está aperfeiçoado no... Então, se você tem medo, ou se você tem, ciúmes. Ciúmes do quê? De outros se saírem melhor que você. Na escola, na faculdade, na célula, no trabalho, na vida. Você precisa aplicar esse texto aqui. Como eu tenho certeza que isso não acontece aqui, isso vai ser para você ensinar. Eu posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Fale comigo assim, o terceiro. O terceiro vírus que contamina é o fracasso. Qual que é a definição de fracasso? O termo fracasso provém do verbo fracassar. Este, por sua vez, diz respeito à frustração. Então, quando não se consegue algo, é frustração. O resultado que deu errado no negócio, frustração. Um fracasso é, portanto, um acontecimento lastimoso, uma tragédia, um insucesso, um desastre ou um fiasco. Isso é fracasso. E o que acontece é o seguinte, que existe uma pessoa que diz assim, que o primeiro sucesso não significa vitória, mas também o primeiro fracasso não significa derrota. Amém, gente? Então, algumas pessoas, quando fracassam, ficam com medo de tentar de novo. Fica com medo de errar. E a questão não é fracassar, mas a questão é como eu e você lidamos com o fracasso. Muitas pessoas se recriminam por não serem perfeitas, ou generosamente reconhecem que a vida é um processo de aprendizagem e se perguntam o que poderiam aprender com o fracasso. Eu tenho certeza, amados, que nós aprendemos muito mais com os nossos fracassos do que com os nossos sucessos. Amém? Só que você não pode ter medo de fracassar. Bom, eu fui salvo por um aqui. Tem mais alguém? Hã? Ai, glória a Deus. Tá? Então, se você tem medo de tentar o vestibular, de fazer o Enem, de tentar novamente aquele concurso, aquele emprego, aquele negócio, aquele relacionamento, meu irmão, hoje é a noite de você cortar essas raízes que alimentam o medo na sua vida. Amém? Então, quando é que o medo então é positivo? O medo, em algumas razões, ele é positivo. Tá? E quando ele é positivo? Quando ele é considerado um mecanismo de defesa. O medo é bom porque não deixa você se jogar de um prédio, não deixa você, quando vai cortar um e cortar o dedo junto. Entendeu? Claro, ele vai ajudar você a se proteger. Até um certo ponto, o medo é positivo. Sim ou não, gente? É graças a ele que você não atravessa na rua aí de olho fechado, tá? Achando que não vai dar nada, Ok? Então, o que nós precisamos entender, querido, que a coragem não é a ausência de medo. Fale comigo, a coragem é agir independente, apesar do medo. 1 Coríntios 16, 13. É um princípio muito interessante, rápido, que eu quero compartilhar com você. Diz assim: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens sejam fortes. Ordenância, gente. Como a pastora aqui sempre diz, Evangelho do reino é coisa para cabra macho. Cabra frouxo não entra no reino. Cabra frouxo não se cria. Terceiro, como libertar-se do medo? Quer aprender? Posso deixar 3 princípios com você? Tá, então. Depois que Jesus morreu, vamos lá em João 20. Pode abrir Evangelho de João, capítulo 20, verso 19 e 22. Tá? Algumas dicas de como você se libertar do medo. Tá? A primeira grande dica. Depois que Jesus morreu, o que aconteceu com os discípulos? A decepção e o medo tomaram conta dos discípulos. E qual foi o resultado do medo na vida dos discípulos? O que os discípulos fizeram? Alguns fugiram. E depois se encontraram, se reuniram, o que fizeram? Se trancaram dentro de uma sala. É isso que o medo faz. Faz você se isolar, se trancar. O medo oprimiu todos os discípulos num cômodo fechado. Vamos ver o que está escrito aqui, ó. Olha lá, João capítulo 20, verso 19 e 22.
Ao cair da tarde, naquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, as portas, o quê? Trancadas. Bicho, o medo faz você, bota uma tranca, duas trancas, três trancas, chave, pum, pá, põe, pá. Vou perguntar quantas trancas tem na porta da tua casa, tá? Mas tudo bem, ok? Estando os discípulos reunidos, as portas trancadas, por medo de quem? Dos judeus. Jesus entrou e colocou-se, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. E os discípulos alegraram quando viram o Senhor. E novamente Jesus disse: paz com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. O que é que essa mensagem, o que é que esse contexto nos diz? A mensagem que Jesus trouxe foi uma mensagem do que, gente? De libertação, de esperança, de ressurreição, de transformação, não foi? Essa não é a mensagem do reino? Ok? Quem que ficou 3 anos recebendo essa mensagem? Os discípulos. Ok? Quem foram as pessoas que viram a maior quantidade dos milagres de Jesus? Os discípulos, né? Ok? E o que aconteceu? Quando eles se trancaram naquela sala, o que aconteceu com tudo isso? Ficou aprisionado ali. É isso que acontece com você quando Deus faz um milagre na sua vida. Deus cura você, Deus faz um milagre em você, Deus transforma você, muda o teu casamento, muda a tua história. E de repente você dá entra nessa aqui e fica com medo de alguém. Eles tinham medo dos judeus, eu não sei, entrou um medo de perseguição na vida deles. Entrou um medo e eles se trancaram e você se tranca. E aí o que acontece? Quando você se fecha, o milagre que Deus fez na tua vida, no teu casamento, no teu trabalho, na tua história, fica trancado junto com você. A mensagem da ressurreição ficou aprisionada, ficou trancada. Então, para eles, o que acontecia? Jesus tinha morrido, tinha ressuscitado, mas para os discípulos, Jesus estava de que jeito? Jesus estava morto. É isso que acontece com um cara medroso, Jesus está morto. Quando o cara está trancado dentro do quarto em depressão. Quando o cara está trancado dentro do quarto dizendo que Deus não existe. Quando o cara está trancado dentro do quarto dizendo que Deus é injusto. Quando o cara está dizendo que os ímpios prosperam e ele não prospera. Alô? Estou sozinho aqui? Jesus continuava morto. E para muita gente que fica aprisionado pelo medo e se trancafia num quarto, que significa não enfrentar as dificuldades da vida, Jesus continua morto. Por quê? Quando Jesus estava morto, o medo estava presente. Eles temiam ter a mesma sorte de quem? Eles temiam ter a mesma sorte de Jesus. E estavam com medo. Era o dia da ressurreição, mas o medo fazia com que eles esquecessem totalmente o quê? A esperança da ressurreição, as promessas de Jesus a respeito disso. Olha aqui para mim, o medo rouba toda a tua perspectiva. O medo rouba toda a Bíblia que você já estudou na vida. O medo rouba todas as promessas de Deus para você. O medo rouba todas as profecias de Deus na tua vida. O medo rouba todo o projeto de Deus para você. Alô, você está entendendo o quanto é importante? Por isso que ele disse, eu sou o primeiro e sou o último. Ele fala lá no Apocalipse dizendo que eu sou Adão. Não tenha medo, porque o primeiro sentimento que entrou em Adão e tirou Adão da presença dele foi o medo. Então, de repente, como é que o medo foi embora? Quando Jesus entrou na sala e disse o quê? Paz esteja com vocês. E Tomé perguntou, ele falou, vem aqui Tomé, tá aqui ó, vou mostrar minha mão, sou eu mesmo, tá? Então para os incrédulos de plantão, é Jesus mesmo. Amém, querido? Então veja lá, no capítulo 20, no verso 19, na parte B do verso, Jesus entrou, colocou-se no meio deles e disse, paz seja com você. Então fale comigo assim, nada como a presença de Deus para me libertar do medo. Amém?
Então, né, eu quero deixar uma dica para você, né, para não perder a coragem, meu irmão. Salmo 34 diz assim, verso 4, e o 6 e o 8. Salmo 34, verso 4. Diz assim, busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Presta atenção na palavra, meu irmão. Os que olham, os que veem, os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Os seus rostos, o seu rosto jamais mostrarão o quê? Decepção. Presta atenção na palavra, meu irmão. Este pobre homem clamou. Isso permite que eu e você façamos a mesma coisa. Esse pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e aconteceu o quê? E o libertou de todas as suas tribulações. E aí ele fala, o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provém e vejam como provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele confia, ou que nele se refugia, naquele que coloca em Deus a sua esperança. Querido, o primeiro passo para você vencer o medo, a primeira atitude é você compreender que muitas das coisas que você tem medo, na verdade é fantasma, não vai acontecer. A maioria dos nossos temores provavelmente nunca vai acontecer. Lá o profeta Jeremias, no capítulo 10, no verso 5, vou deixar uma referência para você. Preste atenção no que ele diz. Ele fala assim, quem já entrou no interior e já viu uma plantação de milho com espantalho? Quem já viu esse negócio? Quem já viu no cinema esse troço? Sabe o que é um espantalho? Já viu o que é um espantalho? Então. Então o profeta está dizendo isso. Como um espantalho, está o texto aí? Isso. Como um espantalho numa plantação de pepinos. Os ídolos são incapazes de falar e têm que ser transportados porque não conseguem. Não tenham medo deles, pois não podem fazer nem. A maioria dos seus medos é tudo espantalho, filho. Sabe por quê? Se você permitir que isso entre na sua vida, meu irmão, você não sai de casa, você não dirige, você não vai trabalhar, você não vai fazer compras, você não vai no supermercado, você não vai fazer amigos, você não vai se relacionar, você não vai casar, você não vai namorar, você não vai fazer nada na sua vida. Alô, você está ouvindo? Tem jovem que tem medo de se relacionar, o espantalho vira um gigante. É tudo espantalho, filho. E se o cristão, o crente, permitir que essas coisas que podem fazer o mal, o controle, o medo pode fazer o quê? Entrar na sua vida e ganhar a batalha. A maioria, das coisas que você tem medo, na verdade você tem que ter coragem para enfrentar, que é tudo espantalho. Porque Deus diz que você pode, mais do que você pode, que você é vencedor, que Deus te aceitou, que você é amado de Deus. Quem pode dizer amém por isso aqui? Que você é filho de Deus, que você pode todas as coisas em Cristo que fortalece, pode namorar, pode casar, pode ter um bom emprego, pode ter oportunidades, pode estudar. Querido, você pode tudo. Amém? Amém, queridos? Glória a Deus. Fale comigo. A segunda coisa. Vamos lá. Deixa a galera lá, olha aqui para mim. Tá? A segunda coisa, para vencer o medo na minha vida, é não fixar o olhar ao problema e nem ao tripé. É a tendência nossa, né? O problema está lá, a gente já... Como é que você olha as coisas? Você só vê os problemas? Você só vê os defeitos das pessoas? Você só vê as dificuldades? Como é que você enxerga?
Para você vencer as coisas, você tem que mudar a sua ótica. Eu não vou ter tempo, mas eu vou deixar essa passagem de 2 Reis, no capítulo 6, do verso 15 a 17. Uma história muito conhecida de um profeta e de um discípulo. O profeta é, no caso aqui, ele ora pelo seu discípulo, né? Eliseu orando pelo seu servo, ok? Então, o que aconteceu nesse texto aqui? Eu vou ler do 15 ao 17. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã. E quando saía, ele viu que uma tropa de cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: "Ah, meu senhor, o que faremos?" E o profeta respondeu: "Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles." E Eliseu orou: "Senhor, abre os olhos dele para que veja." Então o Senhor abriu os olhos do rapaz e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Então, essa é uma história que você pode estudar. Essa semana nós vamos estar compartilhando esses textos na célula. Você vai poder rever isso. Então, querido, esse é o caso do jovem servidor do profeta Eliseu. Ele serve como exemplo para todo crente de hoje. A maioria dos crentes de hoje sai de casa assim. A primeira coisa que ele vê são os inimigos. Não vê Deus, não vê os anjos, não vê os propósitos de Deus, não enxerga nada. Por quê? Porque tem uma mentalidade como a desse jovem servidor. O jovem servidor, ao levantar-se pela manhã, olhando pela janela, ficou espantado ao ver o quê? O exército inimigo tão próximo, cercado por todos os lados. Mas ele se esqueceu das promessas feitas por Deus para a vida dele, pensando que o inimigo então ia vir e ia arrasar, acabar com tudo. Querido, nós precisamos ter uma posição com relação a isso. Como nós enxergamos. E se você enxerga que o inimigo é mais poderoso, que ele vai então fazer, né, as mentiras que ele promete para você, então você vai cair em todas elas. Agora, se você permitir que os seus olhos se abram, aqui esse servidor, em vez de confiar na vitória vinda de Deus, ele olhou para quem? Para a multidão de soldados ao redor. Porém, Eliseu orou e pediu: Senhor, abra os olhos desse meu servo. Eliseu fez uma declaração a respeito de ótica, de mudança de vida. E dessa forma, então, aquele moço pôde ver que o exército que estava ao redor, cercando o exército inimigo, era muito maior do que aqueles que ele estava enxergando. Olha aqui para mim, meu irmão. Tem muito mais de Deus para você do que o diabo pode te roubar. Você tem que crer nisso. Senão você vai ser um medroso, você vai estar trancado, você vai estar trancafiado, você vai ser temeroso, você vai ser aquele que não enfrenta a vida, não enfrenta os problemas, não enfrenta as lutas, porque você acha que as lutas são maiores do que o poder de Deus. E as palavras do profeta aqui servem para encorajar essa igreja, as nossas vidas, amém? E o profeta respondeu: não tenham medo, aqueles que estão conosco, fale comigo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Amém? Qual é a sua forma que você enxerga? Como você está vendo os seus problemas diários? Fale comigo assim: a terceira maneira para vencer o medo é fazer orações positivas. Quem lembra o que Jesus, a última frase que Jesus falou na cruz? Qual foi a última frase? Qual foi a última frase? Está consumado. O que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo o seguinte: ó, tudo que eu prometi eu realizei. Todas as coisas que você precisar, que a igreja precisar ao longo dos séculos, já está feita na cruz. A obra está completa. Amém, querido? Então, quando Jesus diz que está consumado, significa que toda provisão para você ser vencedor e não ser um medroso, toda provisão para você experimentar crescimento, né,
e tratamento e provisão de Deus na sua vida já está consumado, já está feito, meu irmão. Amém, querido? Sabe o que você precisa aprender? É fazer uma oração positiva. Uma maneira positiva, funcional, é livrar-se do medo e praticar essa oração de afirmação, como Eliseu fez. Eliseu falou: Senhor, abre os olhos dele. E depois disse o seguinte, né? Não tenha medo, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o exército de Deus do que o exército inimigo. Amém, querido? A maioria das pessoas ora somente para pedir a Deus. Querido, você é daquele que só ora a Deus com a lista de supermercado na mão? Quem tem a listinha de supermercado na mão? Vai para Deus todo dia, apresenta a listinha. Querido, você precisa aprender a profetizar. Você precisa aprender a fazer orações positivas, aquelas que asseguram a sua identidade, que asseguram o propósito de Deus, que asseguram a palavra de Deus, que é aquela que afirma que Deus te ama, que Deus tem um plano para você, que a vontade de Deus é poderosa para a tua vida. Amém, querido? Quais são as afirmações que você tem confessado? O que sai da sua boca durante o dia? Pense. Porque isso vai determinar muito do que vai governar o seu dia. Se é a fé ou se é o medo. Se é o propósito de Deus ou se é a voz de Satanás. Se você vai dar os passos na direção do propósito de Deus, ou você vai estar com a neurotoxina paralisando você, e você dizendo: não posso ser crente, não posso viver a vontade de Deus, não posso realizar os planos de Deus, e começa a paralisar, e começa, a cambalear, e as pernas já afrouxam, e você já não consegue respirar mais. Você está entendendo o que eu estou falando, meu irmão? Então, eu quero dar alguns exemplos para você, né? Efésios diz assim, lá no capítulo 2, né? Eu quero que você fale comigo essa frase. Diz assim: eu estou vivo com Cristo. Querido, você tem que profetizar isso no seu dia. Você está vivo ou você está morto? Morto para o pecado, mas vivo para Deus. Eu estou vivo com Cristo. Porque se você estiver vivo para o pecado, querido, você está frito. O medo vai entrar, a derrota vai entrar, o fracasso vai entrar. Diga assim: eu estou livre do poder, do pecado e da morte. Querido, se você está livre do poder, do pecado e da morte, conforme o Romanos 8 diz, então por que você está temeroso? Fala assim: eu estou longe da opressão e o medo não se aproxima de mim. Isaías 54:14. Você precisa aprender a orar a palavra. Diga assim: eu sou nascido de Deus, e o maligno não me toca. Amém, querido? Fale comigo assim: eu sou santo e sem culpa diante dele, em amor. Aprende a profetizar, meu irmão. Aprenda a declarar a sua fé, declare a sua vitória em Cristo. Tome a sua posição na graça de Deus, no amor de Deus, do perdão de Deus. Para a gente concluir, Atos 16, 27. Esse aqui é um sentimento que muitas pessoas que ainda não têm a Cristo acabam tendo na sua vida. Atos 16, 27 diz que o carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Amados, muitas pessoas no dia a dia, que têm uma responsabilidade, que têm uma função, que têm uma autoridade delegada sobre a sua vida, de cuidar de alguém, de cuidar de algo, de ser responsável por alguma coisa, mas que não tem Jesus, a hora que ele perde aquilo, a hora que ele acha que ele perdeu aquilo, entra em pânico, entra em desespero. O carcereiro aqui quis tirar a própria vida, desembainhou a espada, e quando deu terremoto, deu aquela situação, que as portas da prisão abriram, ele achou que ia perder a guarda de Paulo, e Paulo era a pessoa que ele devia guardar. Então ele pensou que Paulo tinha ido embora, tinha fugido e tirou a espada para se matar.
Quantas pessoas tiram a vida? Quantas pessoas se enforcam? Quantas pessoas se matam? Quantas pessoas, né, entram em depressão, em crise? Porque achando que perderam a razão de viver, acharam que perdeu o propósito da vida, acharam que perderam as responsabilidades. Muitas pessoas dão cabo da sua vida sem Jesus porque perdeu o negócio, porque perdeu o dinheiro, porque perdeu a namorada, porque perdeu isso, porque perdeu aquilo. Isto é a reação de um ímpio. E o ímpio, quando estão diante de uma situação difícil, quando estão diante do medo do fracasso, o medo do que vão pensar dele ou dela, do que vão falar dele ou dela. Algumas pessoas literalmente preferem morrer a ter que enfrentar um patrão que deu uma responsabilidade para ele e ele não cumpriu a tarefa. Não consegue enfrentar um credor que comprou alguma coisa, fez alguma dívida e não quer se responsabilizar. Muitos não querem enfrentar o sacerdócio de liderar o seu lar. Assumiu um compromisso com a esposa e com os filhos, não cumpriu, depois não quer se retratar, não quer assumir responsabilidade. Tem gente que foge de casa, foge do casamento, dá cabo da vida, porque não consegue enfrentar as responsabilidades de ser um sacerdote, de ser um esposo, de ser uma esposa, de cuidar dos filhos, de cuidar de uma empresa, de cuidar de um negócio, de uma sociedade. Queridos, muitas delas, mesmo da igreja, têm a reação do carcereiro. Reações suicidas. Será que você é aquela, quando está diante de um problema, diante de uma dificuldade, em vez de você enfrentar, você puxa a granada, explode tudo? Reação de ímpio, não de crente. Porque o crente não tem direito de tirar a sua própria vida. E eu estou falando isso literalmente, mas estou falando espiritualmente, porque tem crente que está aqui, aparentemente vivo, mas está morto, está se matando dentro de casa, está se matando no casamento, está se matando na empresa, está se matando nos relacionamentos, está matando gente no coração, e vem no culto dizer que é crente, levanta as mãos e adora a Deus. Uma pessoa com medo pensa sempre no pior. E eu quero concluir o seguinte, que o verdadeiro crente tem que aprender o que está em 1 João, que eu já li, e nós vamos encerrar, pedir para o Ministério de Louvor vir aqui, estar comigo. 1 João capítulo 4, verso 18. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. E aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Queridos, preste atenção aqui, eu não acabei. Paulo, ele teve uma atitude de apóstolo. Ele teve uma atitude de homem de Deus. E agora eu quero chamar a tua atenção. Eu quero que você olhe para mim. Porque eu vou gritar agora no teu ouvido como Paulo gritou. Paulo gritou, não faça isso. Não tire a sua vida. Porque eu não fui embora. Eu estou aqui. O que Paulo estava dizendo, querido? O que um homem de Deus tem que fazer quando está perto de uma pessoa desesperada ou de um crente que ainda não sabe lidar com o medo na sua vida. Tem muito cristão estragando o seu casamento, estragando a sua vida, estragando as suas amizades, estragando os seus relacionamentos, porque não sabe lidar com a frustração, não sabe lidar com o medo, não sabe lidar, né, com as dificuldades da vida. E quando perde alguma coisa, quando está na iminência de perder algo, prefere explodir tudo. E qual que é o papel do homem de Deus? É dizer, ó, não explode não, porque eu estou aqui. E o meu papel aqui nessa noite é dizer para você que está tentando contra a sua vida, ou está tentando, né, não fisicamente, mas moralmente você está matando o seu cônjuge. Moralmente você está dizendo coisas desqualificadoras. Você literalmente está explodindo relacionamentos importantes para você, porque você não sabe lidar com frustração, porque você não sabe lidar com perdas, e você não sabe lidar com
a possibilidade, né, de perder algo e você está preocupado com o que os outros vão falar. E aí o medo que as pessoas vão falar faz você estragar aquilo que é mais precioso que você tem: sua família, seu relacionamento com seus filhos, seu ministério e principalmente seu relacionamento com Deus. Sabe o que aconteceu? Quando o carcereiro viu que Paulo estava lá e que nenhum dos presos tinha ido embora, ele chegou para Paulo e falou: olha, Paulo, por favor, me batiza. Eu e minha família precisamos se converter. Você precisa se converter, meu irmão. Se você é alguém que tem reações como do carcereiro: ah, tenho anos de igreja. Talvez não tenha de conversão. Porque muitos aqui, infelizmente, por não saber lidar com traumas emocionais, com essas situações que eu comecei a falar aqui, que eu só comecei, estragam amizades, quebram relacionamentos, não se submetem a líderes, não ouvem a voz do pastor, não ouvem a voz do apóstolo. Nós estamos dizendo: nós estamos aqui. Por que você não tem coragem de vir e falar com a gente? Os líderes estão aqui para você tratar o seu medo e suas culpas e suas cargas. Ninguém vai fugir aqui. E eu quero dizer para você nessa noite que Deus te trouxe aqui para fazer algo diferente no seu coração. Eu tenho certeza disso. Eu quero orar com você nessa noite, para que você aprenda a vencer o medo. Fecha os teus olhos.